Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje termina com palavras belíssimas de São Pedro. Quando Jesus questionou os apóstolos: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? São Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Mas antes de nós refletirmos sobre esta passagem tão bela, Padre gostaria de refletir com vocês sobre a segunda leitura. A segunda leitura é um dos textos mais polêmicos e mais criticados por parte de ateus, de pagãos, de pessoas modernas em relação à igreja. Muitas pessoas, quando querem atacar o cristianismo, eles usam este texto para atacar a igreja. E aqui entra um ataque de forma muito especial de algumas feministas extremadas. O texto diz assim: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. E depois o texto continua dizendo: as mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí depois o texto segue. Então aqui existe a crítica de algumas feministas extremadas, e aqui existe a crítica de alguns homens fundamentalistas. A crítica é a seguinte: como que a igreja pode dizer que a mulher deve ser submissa ao homem? Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas são iguais. Por que as mulheres são submissas? Ou por que elas devem ser submissas aos homens? Eu não concordo com esse texto. Na verdade, existe uma má interpretação do texto e daqui a pouco o padre diz. Então existe esse primeiro questionamento. Outro questionamento existe da parte de alguns homens fundamentalistas que dizem assim: você é minha mulher, você deve me obedecer, eu sou a cabeça, você faz aquilo que eu quero e ponto. Está na Bíblia. Parece até uma piada, mas existe homens que dizem isso. Então, como interpretar esse texto? Primeiramente nós vamos para a história e depois nós vamos para uma carta apostólica, um texto oficial escrito pelo Papa João Paulo II. Vamos para a história. Durante toda a história, e aqui não entra questão de ser cristão ou não, isso daqui é uma questão histórica. Durante toda a história, principalmente no Império Romano, existia algo chamado pater familias. O que era o pater familias? A mulher era uma propriedade do homem. Então o homem tinha sua mulher, tinha várias mulheres, tinha as escravas, o homem podia fazer aquilo que ele desejava com a mulher. Então durante muito tempo, este foi o pensamento: a mulher é uma propriedade do homem. Mas aí surgiu uma religião que mudou a história: o cristianismo. Como que o cristianismo mudou a história? Através do sacramento do matrimônio. Veja, no matrimônio não existe questão de um ser dono do outro. No matrimônio não existe questão de um mandar no outro. E aqui entra um texto muito bonito de Gênesis, quando, bem interpretado, nos traz uma resposta e uma chave de leitura muito bonita. A mulher foi criada da costela do homem. Algumas pessoas também fundamentalistas imaginam que Deus, o padre falava com alguns adolescentes alguns dias atrás, com os catequistas, o padre sempre diz também nas nossas formações, quando a Bíblia diz, a mulher surgiu da costela do homem, tem algumas pessoas que pensam que Deus lá do céu abriu as nuvens, pegou uma pinça enorme e dessa pinça arrancou uma costela do homem, aí Deus com uma barba enorme soprou e aí saiu a mulher. Nem eu acredito nisso. Se isso for acreditar em Deus, eu não tenho fé. Nem a igreja acredita nisso. O que significa dizer que a mulher veio da costela do homem? O que significa dizer que a mulher veio da costela do homem? Significa dizer que a mulher veio do lado do homem. Se a mulher tivesse vindo da cabeça do homem, o homem seria mais inteligente do que a mulher. Se a mulher tivesse vindo do pé do homem, o homem iria pisar na mulher. Quando a Bíblia diz que a mulher vem do lado do homem, significa que os dois se completam.
Significa que os dois são companheiros, que os dois se auxiliam, que os dois caminham juntos. Nunca as mulheres foram tão bem tratadas, nunca as mulheres foram tão protagonistas e tão respeitadas como na igreja. Existe um título máximo na Igreja Católica que nós chamamos de doutores. Na Igreja Católica existem aproximadamente 30 mil santos que já são venerados ou canonizados, 30 mil santos. E desses 30 mil santos existem 34 santos que são chamados doutores da igreja, porque fizeram algo extraordinário na história da igreja. Desses 34, 4 são mulheres. A igreja diz que as mulheres são doutoras, que as mulheres conseguiram aquilo que existe de mais alto na história da igreja. Então veja, a igreja não é contra a mulher. Muitas vezes o texto é mal interpretado. Por que o texto é mal interpretado? E aqui vamos para o ensinamento oficial da igreja. 1988, Carta Apostólica, Mulieris Dignitatem, escrita pelo Papa João Paulo II. O Papa diz, baseado no texto, o primeiro versículo que nós ouvimos, a submissão é mútua. A submissão é mútua. Quem não tem óculos, tira uma foto e lê em casa. Quem está com o livro aberto pode ler o missal. Não tem como escapar. Irmãos, primeira frase, irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. O que é uns aos outros? Uns aos outros é mútuo. Uns aos outros é mútuo. Quando o casal, um dá a vida pelo outro, quando o casal, um é realmente solidário, companheiro para o outro, a submissão é algo consequente, porque um quer fazer o bem do outro, um quer a felicidade do outro, um quer agradar o outro. Sabe por que começa a haver muitos problemas em casais, em relacionamentos? Principalmente por 2 motivos. E aqui todo mundo tem pai e mãe, muitos aqui são casados, alguns têm filhos. Então eduquem os filhos de vocês para não fazer aquilo que muitos adultos fazem. Problema de casais, sempre, no Brasil era muito mais, aqui também, sempre em todos os lugares que eu fui como padre, existe problema entre marido e mulher. A razão basicamente é 2. Primeiro, a falta de confiança, e a segunda, a falta de respeito. Acabou a confiança, acabou o respeito, acabou tudo. E aí vive como divorciado debaixo do mesmo teto, porque tem medo de tomar uma decisão. Confiança e respeito. Vamos começar pela segunda? Vamos começar pelo respeito? Ninguém precisa pensar igual a ninguém. Ninguém precisa pensar a ninguém. Por exemplo, ninguém precisa concordar com o mesmo posicionamento político que eu tenho. Ninguém precisa concordar que o padre use uma máscara verde na missa. Não precisa concordar. Vocês podem dizer, padre, a máscara verde é ruim para a missa. Padre, a sua posição política não é correta. Não precisa concordar, mas você deve me respeitar. Entendeu? Não precisa concordar. Eu decido a máscara que eu uso. Eu decido a minha opção política. Quando começa a acontecer os conflitos? Quando não existe o concordar e também não existe o respeito. Agora, existem pessoas imaturas que querem convencer os outros. E aí o que acontece? É só confusão. Não precisa concordar com o outro. Você pode dizer, eu acho que essa roupa que você está usando não é muito boa. Respeita. Claro, se estiver falando com uma criança de 6, 7, 8 anos de idade é diferente. Mas isso daqui é para quem é adolescente, para quem é adulto. Primeiro problema, na verdade é o segundo, mas primeiro que nós estamos refletindo, a falta de respeito. Falta de respeito. Todo mundo quer ser respeitado na sua integridade. Eu me recordo quando eu disse para a minha família que eu vinha, e aí eu não sabia que eu vinha para Macau, não sabia que eu ia trabalhar com vocês, eu sabia que eu ia para a China. E eu falei, pai, mãe, eu vou para a China. Choraram. Meu pai só disse uma coisa, filho, não importa qual lugar do mundo que você vai, todo ser humano gosta de ser bem tratado.
trate bem as pessoas e mesmo que você não fale a língua, as portas vão se abrir. Respeito. Qual o primeiro problema? A falta de respeito. Segundo, confiança. Às vezes demora uma vida para adquirir a confiança. Muitas vezes um gesto faz perder a confiança. Então, nós vamos pedir essa graça, a graça do respeito e da confiança. Eu dizia ontem em um batizado aqui, repito, tem muitas pessoas que acham que o problema na educação dos filhos, o problema no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre os casais, algumas pessoas pensam que o problema maior é o conflito, são as brigas. Tem pessoas que falam, padre, a briga, o conflito destrói qualquer relacionamento. Eu durante muito tempo eu tive esse pensamento, mas sabe que não é verdade? O problema não são os conflitos, o problema são os conflitos mal resolvidos. Porque um conflito nos faz a gente crescer. Vai ter conflito no trabalho, vai ter conflito na escola, vai ter conflito aqui na igreja, vai ter conflito na família, vai ter conflito só se for para a Lua ou se for para o Alasca. Em qualquer lugar que for, vai ter conflito. Mas o que causa o trauma? O que causa a tristeza? Quando nós percebemos que o conflito não foi resolvido, ou se ele foi resolvido de uma forma injusta. E aí vem no nosso coração a tristeza, a raiva, a vontade de ficar separado. Por isso, todos nós temos os nossos relacionamentos. Não tem problema nenhum de vez em quando ter pensamento diferente, mas por amor de Deus, resolva a situação com um bom diálogo, com humildade e principalmente com respeito. Não precisa ter sempre a razão. Pode observar por experiência de vida, todas as pessoas que querem ter razão em tudo vão terminar a vida sozinha. Todas as pessoas que querem ter razão em tudo vão terminar a vida sozinha. Ah, padre, eu conheço algumas pessoas que realmente querem ter razão em tudo e não terminam a vida sozinha, não. Termina com pouquinhas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas aceitam carregar aquele peso para a vida toda. Então, por amor de Deus, respeita, dialogue, transmita confiança. Então, quando alguém disser assim, a mulher deve ser submissa, é como se fosse uma escrava do homem. Não, o texto diz, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. O homem é a cabeça, mas a mulher deve ser amada, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida. O padre encerra dizendo aquilo que o padre falou para vocês no começo da reflexão. É uma das palavras mais bonitas de São Pedro. Já fazem 5 fins de semana, com exceção do último, que foi a Assunção de Nossa Senhora, mas a igreja propõe 5 fins de semana, 5 domingos, domingo já é o primeiro dia da semana, a igreja propõe 5 domingos para nós meditarmos sobre o capítulo 6 de São João. E aí no começo do capítulo 6, Jesus realiza a multiplicação dos pães. Depois Jesus diz que Ele mesmo dará o seu corpo como comida e como bebida. E aí quando Jesus fala, aqueles que não comerem o meu corpo, não beberem o meu sangue, não vão ter a vida neles. Quando as pessoas ouviram isso, havia uma multidão de 5.000 pessoas, elas foram embora. Eu não sou carnívoro, eu vou comer a carne de alguém? Isso não existe, como que eu posso fazer isso? As pessoas abandonaram Jesus. Jesus tinha 2 opções. Se ele estivesse falando de forma, claro, não estou dizendo que Jesus deve ou não deve fazer, mas aqui usando um raciocínio lógico, Jesus, se ele estivesse falando de forma figurada, se fosse apenas uma parábola, ele dizia, não vão embora, isso daqui é só uma comparação, eu estou falando de aceitar o meu ensinamento e não de comer a minha carne e beber o meu sangue, é só uma explicação figurada, é só uma parábola. Ou se Jesus de fato estivesse falando literalmente, ele não voltaria atrás do pensamento dele. E o que Jesus fez? Ele perguntou assim para os apóstolos,
Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? E aí São Pedro diz uma das palavras mais lindas de todas: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não deixaram Jesus. Isso significa que a Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma aparência. Queridos irmãos e irmãs, amados irmãos e irmãs em Cristo, a Eucaristia é o maior de todos os tesouros. Não fique sem a Eucaristia, não fique sem a missa. Padre, mas eu tenho um problema muito grande, a igreja não permite que eu receba a Eucaristia. Ué, vamos procurar um padre e vamos resolver esse problema. Se um médico em Macau disser que você tem um problema no estômago, que precisa ir para as Filipinas para ser curado, você vai ou não vai? Ah não, deixa para lá, você vai amanhã. Ué, porque devido à Eucaristia nós não fazemos esforços. Se nós temos fé que a Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Cristo, vamos resolver as nossas situações para receber a Eucaristia. E querido irmão, quando nós viemos para receber a Eucaristia, nós vamos vir com todo o amor do nosso coração para o momento mais importante da nossa semana, para o momento mais importante da nossa vida. Quem recebe a Eucaristia, recebe o próprio Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. Nós vamos ter dificuldades e desafios durante a nossa semana. Todos nós. A força está no altar. A força está no altar, que é Jesus Eucarístico. É por isso que sem a Eucaristia, aqueles que já fizeram a experiência com a Eucaristia vão sempre sentir que está faltando alguém. Não está faltando algo, está faltando alguém. Que nós amemos e de coração puro e de coração sincero não fiquemos sem a Eucaristia.